Fala galera, diretamente da Neoquímica Arena para trazer as últimas informações para vocês. O Flamengo foi derrotado por 1-0 pelo Corinthians com um gol contra de Rodinei e após a partida, Fabrício Bruno comentou sobre o lance, também falou sobre o seu retorno aos gramados e revelou um diálogo com o Rodrigo Caio que foi substituído. O jogador sentiu um estalo e o Fabrício Bruno comentou sobre esse diálogo que teve com o zagueiro do Flamengo. Além disso, Marcos Braz também parou para falar com a imprensa e abriu o jogo sobre as possíveis contratações do Flamengo nessa janela de transferências. Ele até falou sobre uma super contratação, uma contratação especial, e eu convido vocês agora a acompanharem as entrevistas com Fabrício Bruno e Marcos Braz, vice de futebol, que inclusive já falou sobre a decisão contra o Atlético Mineiro que acontece na quarta-feira. Ele prometeu que o Maracanã vai se tornar um inferno, corroborando com o Gabigol. Agora vocês vão acompanhar a entrevista com Fabrício Bruno e também com o Marcos Braz. Para mim, está bastante adiantado. Acho que com certeza não terá nenhum problema. Ô Marcos, antes de mais nada, muito bom revê-lo. Saudade de te ver assim, olho a olho de novo, rapaz. Marcos, o Flamengo hoje não conseguiu a vitória, mas o Flamengo realmente está se preparando para talvez voltar a ser aquela equipe que assuste, né? Que nos dê prazer de ver realmente o Flamengo. Você acredita que com essas contratações que você acabou de citar, o Flamengo realmente tem grandes chances de voltar a estar aí, como diria o nosso querido Bruno Henrique, em outro patamar? O Flamengo, no começo da temporada, teve a dificuldade em relação a fazer a janela, tinha um problema para ser solucionado no Banco Central e a gente não pôde fazer a janela que gostaria de fazer no começo do ano. A gente está fazendo agora, tentando melhorar o tempo perdido, né? Talvez perdido, que a gente poderia ter feito algumas contratações no começo do ano. Você ter o Arthur Vidal, você ter o Everton Cebolinha e a perspectiva de dois grandes jogadores que a gente está tentando contratar, eu acho que a gente começa vai começar o segundo semestre, depois que abrir a janela, de uma maneira mais forte. E aí eu espero, claro, que em relação à tua pergunta, que a gente tenha uma sequência ainda maior de bons resultados para que a gente acabe a temporada de uma maneira melhor do que a gente começou. Marcos, falam muito de uma contratação especial, algo... Isso não procede. Eu até na minha coletiva eu abri quais eram os dois jogadores, porque já tinham vazado por tudo quanto é lado, eu não quis mentir. E assim, os dois jogadores que eu falei na coletiva. Não tem nada de anormal aí. Ô Braz, ontem saiu a informação que o Flamengo já tinha acertado com o Wendel. Essa informação procede? Como é que está essa negociação? Não procede. A gente é um jogador que interessa ao Flamengo, tem as suas peculiaridades para trazer esse jogador. É um jogador que de uma posição que a gente entende que tem que fazer essa contratação. Não sei se vai ser possível, mas ela não procede, ainda não está fechado. Ô Braz, como é que está essa situação, se é que existe alguma situação em relação ao Michael? Não tem nada em relação ao Michael. Ele saiu no começo do ano por um valor bastante considerável. Parece que o Michael teve um problema um mês atrás de um assunto particular que eu não quero expor aqui, em relação a... Enfim, ele teve um assunto pessoal, teve uma perda familiar e isso aí talvez pudesse fazer com que ele ficasse um pouco mais no Brasil. Mas eu não tenho essa informação. Eu tenho uma excelente relação com o empresário dele, que é o mesmo do Diego Alves, de outros atletas do Flamengo, mas não tem absolutamente nada. Sobre Alex Sanches, Braz, alguma coisa? Muita gente falando que ele foi oferecido, que é o mesmo empresário do Vidal. Não tem absolutamente nada. Mas ele foi oferecido? Não tem absolutamente nada. Como é que o time chega para esse jogo de quarta-feira, que é um jogo muito importante, né? Perdeu aqui para o Corinthians, que é até um adversário da Copa Libertadores, mas precisa mudar essa chave para a Copa do Brasil. Como vocês chegam diante de todas as polêmicas que envolveram? Eu tenho absoluta certeza que vai chegar com bastante tranquilidade. O time é muito experiente. Alguns jogadores que poderiam ter vindo para cá não vieram porque por um resguardo maior nesse jogo de quarta-feira. E aquilo, o Maracanã vai estar lotado, vai ter uma grande festa e vai ser um inferno. Essa que é a verdade. Só que isso aí, quando a gente fala isso, não é em relação
a ter nenhum tipo de problema. Em relação à pressão, ao Flamengo querer ganhar, empenho dos jogadores, a raça dos jogadores e a força da torcida do lado de fora, empurrando mais do que nunca o Flamengo. O futebol está ficando muito chato, qualquer declaração é polêmica, não sei o que. A gente tem que começar a humanizar mais ainda. Isso aí é bom para os jornalistas, é bom para o futebol, é bom para todo mundo. Mas lá vai ser um inferno. Depois de 6 anos como profissional, eu tive apenas 3 lesões, 3 traumas, e é uma coisa que está completamente fora do meu controle. Lesão muscular, eu posso me controlar, eu posso fazer preventivo, mas traumas, infelizmente, está fora do meu controle. A gente acaba ouvindo coisas que não deve. Eu até hoje trabalhei muito para estar aqui. E em momento algum eu sou o cara de se acomodar, de sentar em cima de contrato. A gente machuca, não é porque a gente quer. Tem coisas que estão fora do nosso controle, mas enfim, sou grato ao Tanuri, ao doutor Marcelo, ao doutor Bassão, os fisioterapeutas do Flamengo, a doutora Verônica que esteve ao nosso lado, juntamente com o departamento do Flamengo, caminhando lado a lado com a gente. E fico feliz de voltar, triste pela derrota, mas feliz por essa vitória pessoal, que levou 3 meses e 10 dias para eu estar retornando e enfrentar o Corinthians aqui dentro de Itaquerão, um campo extremamente rápido, uma equipe extremamente qualificada, e eu consegui fazer um grande jogo voltando depois desse período. Eu fico bastante feliz e sou grato a todos que participaram desse processo, e é daqui para mais. Eu acho que agora, a partir de agora, eu costumo falar, né? Eu ia voltar na Colômbia, peguei Covid, viajei para jogar contra o Santos, estava suspenso por causa do protocolo, mas hoje eu consegui estar em campo e aos poucos vou retomando meu bom futebol que me trouxe até aqui. Fabrício, é difícil assimilar a derrota da forma como aconteceu, assim, um gol meio à toa, e isso pode, de alguma forma, psicologicamente, atrapalhar para os confrontos contra o Corinthians lá na frente, ou você entende, como Dorival, que vai ser muito equilibrado, decidido nos detalhes? Não, acho que não abala. É claro que a gente veio aqui para ganhar o jogo, tivemos uma oportunidade que o Vitinho, com o Cássio, fez uma excelente defesa. Vai ser 2 jogos completamente diferentes, 2 jogos estudados, onde eles vão estudar nossa equipe, a gente vai estudar deles. Eu acho que é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, então quem ganha é o torcedor que vai acompanhar esse brilhante espetáculo. Dá para tirar alguma lição da derrota de hoje para levar para os confrontos da Libertadores? Claro, acho que todo jogo para nós é um aprendizado. Talvez alguma coisa que a gente não encaixou hoje possa se encaixar nos jogos do mata-mata. E aí é uma competição extremamente diferente, porque a gente não pode ter erro se tiver erro é fatal. Então a gente tem que prestar atenção e jogar em cima disso. Fabrício, não só da volta, a volta é importante, até você se emocionou aí, mas como você voltou, né, cara? Voltou antecipando, dividindo, dando passe vertical, passe longo. Essa volta também te surpreendeu e te dá mais confiança, assim, cara, voltei no nível que eu parei. Às vezes dá aquela desconfiança, da volta, você, passo a passo, você já voltou voando, né? Cara, assim, eu precisava provar, acho que pra mim mesmo, né, que eu tenho condição. Eu tive uma lesão que eu tive a consciência que ela foi grave, mas acima de tudo eu trabalhei, principalmente mentalmente. Hoje mesmo, no período da manhã, de 11 a meio-dia, eu falei com a minha psicóloga exatamente para trabalhar minha mente para um confronto difícil que ia ser. Então eu acho que nesses 3 meses e 10 dias eu repensei muitas coisas e me preparei o máximo possível para quando eu voltasse em alto nível, porque eu sei o manto que eu visto e eu sei que aqui tem que trabalhar. Isso, e somente assim a gente vai conseguir conquistar nossos objetivos. No primeiro tempo, seu companheiro ali, o Rodrigo Caio, acabou saindo com dores no joelho esquerdo, ainda vai ser reavaliado. Você viu o lance, como é que você avaliou e você chegou a conversar com ele depois do jogo? Cara, o Rodrigo é difícil eu falar dele, é um cara que eu tenho um enorme carinho e respeito e admiro muito. Infelizmente tem lesões, né? E eu conversei com ele, ele falou, Fabrício, falou que no momento que eu dei o passe para ele sentiu um estralo no joelho. Mas pedir a Deus, porque ele é um moleque muito bom, de uma família muito boa, e que torço pela pronta recuperação dele o quanto antes, porque ele é um cara que extremamente muito importante para o grupo. Fabrício, mais uma vez vocês acabaram... Só mais uma. Vocês acabaram fazendo um gol contra, né? E o Flamengo agora se tornou o time do Campeonato Brasileiro com mais gols contra. Foi o 5º. Você acha que isso é realmente uma casualidade? Ou tem alguma questão que dá para melhorar em relação a esse aspecto? Não, acho que acontece. Eu estou envolvido no lance, eu casquinhei a bola que pegou no Rodinei, não esperava. Enfim, são coisas que acontecem, é o que eu falo, é coisa que não acaba que não está no nosso controle, quem está ali dentro ali é frações de segundo para acontecer isso. Acho que é trabalhar para não repetir isso e seguir em frente, que é o que a gente almeja na temporada, é muito grande aí.
Rodrigo passou por aqui mancando um pouco. Os jogadores do Flamengo passando por aqui agora. Eles vão para o aeroporto. Só uma foto, só uma foto. O Dorival Júnior chegando nesse momento. Só uma coisa, pequeno que a gente tem que, o avião tem que estar esperando, tá? Então vai ser aquela coisa mais rápida que a gente puder, tá bom? É isso, boa noite, Dorival. Também. Aqui, Laje da Alfova, Flá TV. Queria que você fizesse uma avaliação do desempenho do time de hoje, por favor. Bom, eu acho que foi um jogo muito disputado no meio-campo. Um jogo onde as defesas acabaram prevalecendo sobre os ataques. Mesmo assim, o Corinthians foi feliz, acabou abrindo o placar, sustentando o placar, mas não deixamos de procurar o gol, nós não deixamos de atacar, não abrimos mão da nossa forma de jogar. Eu senti a equipe muito confiante que a qualquer momento poderia também chegar ao gol de empate, até porque, na minha opinião, e respeitando muito aquilo que foi o resultado, não merecíamos estar perdendo no momento. Eu acho que foram poucas as situações criadas pelas duas equipes, mas um jogo movimentado, um jogo ativo, um jogo onde nós, assim como o Corinthians, procuramos o gol a todo momento, procuramos chegar na última linha adversária. O Corinthians prevaleceu talvez em algumas ações no primeiro, Flamengo no segundo. É uma pena que não tenhamos tido a possibilidade do empate, até porque eu acho que foi um jogo muito equilibrado em todos os aspectos. Dorival, boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Queria te fazer uma pergunta que abraça o jogo de hoje, mas também o futuro. Você perdeu Arão e Andreas, que faziam a bola andar muito, tinham um passe muito vertical, e eu acho que tanto o Thiago quanto o João têm características diferentes. O Thiago não arrisca tanto esse passe entre linhas, e o João conduz muito. Até que ponto você acha que isso é um problema e como que você busca essa solução para que esse jogo flua um pouco mais por dentro, com esses dois volantes com características diferentes? Eu acho que é uma pontuação interessante, ela procede. Nós estamos tentando mudar um pouco essa característica, justamente acelerando a troca de passe. É natural que em alguns momentos nós tenhamos ainda um jogo um pouco mais moroso nessa transição, mas na maioria das vezes nós temos conseguido fazer com que a bola chegue com velocidade aos nossos meias, e tudo é questão agora do último movimento de ataque à última linha adversária, movimento em que você cria os espaços, né, para que possa estar recebendo uma bola em profundidade. Eu acho que isso daí nós tivemos no último jogo, em quantidade. Muitas foram as vezes que nós chegamos ao gol adversário, hoje um pouquinho mais de dificuldades. Jogamos com dois garotos que estão praticamente iniciando um novo momento, uma nova etapa, e por sinal foram muito bem. Agora é questão de tempo, uma readaptação para que encontremos, até porque era um meio campo que realmente vinha jogando, vinha atuando, já se conhecia há muito tempo. Arão, Andrés jogando aí muitas partidas ao longo do ano e com um ótimo rendimento. A questão agora é buscarmos soluções. Eu acho que a partir do instante que você não conte mais com os jogadores, nós temos que tentar trabalhá-los, aqueles que lá estão, para que voltemos a ter esse dinamismo que a equipe sempre apresentou. Dorival, com esse gol contra do Rodinei, o Flamengo se tornou a equipe do Brasileirão com mais gols contra nessa edição. Esse foi o 5º. Você acha que isso é uma questão de nervosismo, desatenção? Qual seria a causa disso e como evitar que gols contra aconteçam de novo? Olha, isso daí é casualidade. Uma jogada fortuita, uma jogada que o Fabrício fez o desvio, o Rodney já tinha cravado o corpo no chão, a bola bate e ele fica praticamente sem ação de defesa ou uma reação possível para que pudesse estar tirando a bola da área. Essas situações eu acho que são do jogo, da partida, pode acontecer com qualquer um. O Corinthians foi feliz hoje, foi
tiveram méritos para construir não um resultado, mas uma jogada como essa, e uma infelicidade da nossa parte, mas não acredito que seja isso frequente. É uma situação ocasional que tenha acontecido. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Boa noite. Obviamente, pelo calendário, as duas equipes estão jogando o Brasileiro com outras competições. Talvez você não tenha colocado o time que você imaginava em campo, o Vitor talvez não, contusões, suspensões, tudo mais. Mas dá para falar que daqui a 20 e tantos dias o confronto pode ser decidido por detalhes, como foi hoje dentro da Libertadores? Você acha que esse jogo, assim, uma prévia, mostra equilíbrio? Como pode ser definida essa fase de Libertadores por um detalhe hoje, um detalhe negativo contra o Flamengo? Olha, eu acho que nós não tivemos assim uma equipe que tenha prevalecido sobre a outra. Ao contrário, um jogo muito disputado. Interessante que as duas equipes não deixaram de buscar o gol. Eu acho que esse é um fator importante. Nós procuramos criar a todo momento, procuramos infiltrar em cima da defesa do Corinthians, assim como o Corinthians também buscou, mas o jogo foi resolvido, talvez, na briga de meio campo e nos momentos em que as defesas acabaram prevalecendo sobre os ataques. De repente, possamos ter outro tipo de jogo a partir de então. Serão mais 2 confrontos, né, decisivos, detalhes fazem a diferença. Hoje o Corinthians foi muito feliz nesse detalhe, não tira os méritos, mas é que realmente era um gol evitável pela situação em que a bola vinha se apresentando e acabou não acontecendo. Nós temos que ter calma agora, tranquilidade. O importante é que, mesmo a equipe bem alterada, ela tinha conteúdo, ela demonstrou qualidades, ela respeitou tudo aquilo que foi solicitado. Nós tivemos um padrão ao longo dos 90 minutos, não nos desequilibramos por causa do gol, continuamos tentando atacar de uma maneira organizada. Eu acho que esse é o caminho. Com 32, 3 dias de trabalho, eu fico muito satisfeito com o que eu estou vendo. Naturalmente que não com o resultado em si, porque talvez tenhamos merecido um resultado um pouquinho melhor. Mas futebol é isso e nós temos que estarmos já focados no jogo seguinte e tentarmos corrigir tudo aquilo que foi apresentado e melhorando aquilo que também nós alcançamos até esse instante. Obrigado, galera. Tá? Irmão, só uma dúvida, né? O Fabrício, você viu dos dois lados ou só na direita? Eu achei que o bem hoje. A boa coletiva de hoje para alguém. Aí voltando a encerrar a coletiva de imprensa, o técnico, mas o Léo, a gente vai guardar aqui a movimentação. Eu achei que depois de 3 meses bem, a palavra do jogador do Flamengo também. Mas pois é. Essa é a prova, né? Aqui, lá em Itaquera, Então é isso, galera. O Flamengo se reapresenta amanhã, segunda-feira, no Ninho do Urubu, para iniciar a preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro, que acontecerá na quarta-feira no Maracanã, pela segunda e decisiva partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando a vocês também, o Flamengo emitiu uma nota sobre o Rodrigo Caio, falou que o jogador será reavaliado e, como vocês viram na coletiva, né, na entrevista do Fabrício Bruno, o jogador sentiu um estalo no joelho esquerdo e por isso passará por uma nova avaliação pelo departamento médico. Então, peço a vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e deixem o like porque é muito importante. Um beijo, tchau, tchau, até mais!